Marilise, o título da sua tese é Alfabetização em Biologia na Educação de Jovens e Adultos. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Marilise? Então, o meu foco de estudo é a educação de adultos. Minha formação é biologia e pedagogia. E eu pretendi estudar como é que numa escola estadual, que foi a escola Clara Mantelli, se dava o estudo da biologia nesse modelo de educação. E foi do meu interesse essa escola por se tratar assim, de uma metodologia única, inclusive colocada na legislação. Ela é uma escola presencial, porém o aluno ele só vai 3 vezes, obrigatoriamente, estudar 3 oficinas, que são genética, botânica e microscopia. Esses alunos, além de frequentar obrigatoriamente essas oficinas, eles podem ter um atendimento individualizado pelo professor, com o professor, para tirar todas as suas dúvidas. Então é um modelo muito interessante porque esse modelo de ensino traz alunos que tiveram história de fracasso escolar. São alunos que pararam de estudar há algum tempo e precisam do certificado da conclusão do ensino médio. No caso, o foco aí é o ensino médio. Que metodologia é essa? Como se chama exatamente e como ela funciona assim, de maneira um pouco mais ampla? Essa metodologia foi uma metodologia qualitativa de pesquisa, né? Onde a gente faz entrevistas. Eu me utilizei de entrevistas, eu entrevistei toda a comunidade escolar, no caso diretoras, professoras, os alunos, muitos alunos, e procurei nessa minha expectativa, nessa minha busca, saber em que nível, mais ou menos, os alunos conseguiriam, em que medida eles conseguiriam aprender a biologia. Porque a literatura nos traz assim, que o aluno pode ficar somente no nível conceitual, né, que ele conheceria fatos, conceitos unicamente. Depois ele pode ir para um nível funcional, onde ele consegue associar o nome com a função. E depois ele passaria para um nível um pouco melhor, que ele conseguiria dar uma relação causal do que está acontecendo. O nome, a função e relacionar com alguma coisa. E depois um nível multidimensional, em que ele conseguiria relacionar a biologia interdisciplinarmente, transdisciplinarmente, enfim. Ele conseguiria ter um conceito um pouco mais abrangente, os conceitos da biologia. E aí eu elaborei um modelo de acordo com a literatura, elaborei um modelo que eu conseguisse identificar isso com os alunos que eu entrevistei. E aí, quais foram os resultados que você Então, obteve? eu fiquei muito tempo na escola, eu fiquei aproximadamente 15 meses estudando esse modelo que eu, na verdade, criei. E, para minha surpresa, assim, na literatura dizia que o aluno poderia sair em todos, tá? Não só na EJA, não só no modelo EJA, mas que ele sairia no máximo com nível funcional. E quando eu entrevistei os alunos, eu comecei a ver que eles iam muito mais além disso, durante o processo de ensino-aprendizagem, porque eu não pude ver as avaliações. Mas então, se a gente pensar em 4 possibilidades do que você chama de níveis cognitivos, Sim. A expectativa era de que eles atingissem o 2º nível somente, mas você verifica que a possibilidade de chegar bastante além. Com certeza, e isso é muito bom, porque durante o processo de ensino-aprendizagem é o que deve acontecer mesmo. E foi, para mim, foi uma surpresa e a escola se mostrou assim muito eficiente, o modelo que eles estavam ali é muito eficiente, é muito bom. E durante as oficinas, veja, eles estão 3 vezes na escola, nessas oficinas. Durante as oficinas, que duram aproximadamente 1h30, são no máximo 20 alunos que estão ali com os professores, há uma interatividade muito, muito boa e eles aprendem muito bem. Esse modelo da escola Clara Mantelli se chama EJA, é isso? Sim. Esse modelo é pensado e pode atingir a qualquer tipo de aluno. Eu queria conhecer um pouco mais desse modelo de escola. Sim. Esse modelo, ele é mais conhecido para vocês como escola supletiva, tá? Ele vem para suprir aquelas pessoas que não puderam estudar na idade considerada adequada. Então, são pessoas que têm mais de 18 anos, no caso do ensino médio.
e eles vão procurar, porque são pessoas que trabalham, são pessoas que já têm família, mas são pessoas que precisam melhorar a sua qualidade de vida, de ensino, porque você vê que hoje as demandas sociais, a qualidade de um texto é muito complexo, e essas pessoas estão buscando isso, estão buscando melhoria. E elas vão buscar essas escolas de ensino supletivo, no caso, e é por isso que se chama educação de jovens e adultos. E eles vão procurar, no caso, escolas em que eles não precisem estar tão presentes, porque eles têm uma vida muito corrida, muito sofrida. E o ciclo total é de quanto tempo? Aproximadamente 18 meses, eles concluem o que seria 3 anos. Uhum. Com a exigência presencial de 3 vezes por semana. De 3 dias mais as avaliações. Eles têm que estar presentes nas avaliações. Agora, quando eles vão em atendimento individual, isso é livre. Uhum. E são 3 disciplinas, como você citou? 3 oficinas. Três A disciplina é única, a Uhum. biologia. Aham. Isso são 3 oficinas que elas conseguem abranger bastante os temas mais complexos. Genética é um tema bem difícil, né? Botânica, inclusive, e a microscopia, inclusive, para eles terem contato com uma coisa mais concreta, que seria uma espécie de laboratório, né? Há todo um clima até laboratorial na própria oficina. E para o aluno, esse jovem ou adulto que buscou esse modelo antes conhecido como supletivo, essa disciplina é a biologia, mas ele tem que realizar outras disciplinas também. Sim. E para completar o ensino médio, né? Sim, aí ele escolhe o que está disponível, né? Não é somente a biologia. Eu estudei somente a biologia porque é a minha formação, mas outras pessoas podem ir lá estudar geografia, letras. E ele faz opção por uma disciplina somente ou ele Não, ele ele estuda tem mais. um mínimo obrigatório? Isso, ele estuda mais de uma disciplina, com certeza. Você chama de alfabetização em biologia. Porque você gosta de saber por quê? Na verdade, a alfabetização a gente associa imediatamente ao português, enfim, ao ensino voltado ao aprendizado do idioma. Isso. E quando você chama de alfabetização em biologia? Então, é o seguinte, porque na literatura internacional há um termo que é em inglês e não tem tradução para o português. Então, a gente fechou em alfabetização mesmo. Ou o termo que pode ser usado, mas não existe na nossa literatura, é letramento. Né? Seria o letramento, seria uma abrangência mesmo da visão que ele tem sobre aquela disciplina. E você, nesse estudo, você trabalhou com, eu acho que eu posso chamar um corpus de estudo de 48 alunos, é isso? Sim, foram um total de 100, 48 na primeira vez em que eu fiz, porque eu elaborei várias entrevistas com o aluno. Eu vi que eu não poderia chegar aos conhecimentos especificamente, não sabendo como é que esse aluno estudava. Por exemplo, você deu uma lida, você viu que eles são praticamente autodidatas, eles são pessoas que trabalham, pessoas que usam a internet, pessoas que têm celular, pessoas que estão na vida, entendeu? Então, o que eles não têm? Maiores conhecimentos e tentam obter o diploma. Uhum. Então, dentro dessa sua metodologia, foram, no total, 100 alunos, é isso? Isso. Eram aproximadamente 96 alunos. 96 alunos. E você dividiu como para essas entrevistas e essa avaliação? Aleatoriamente, porque, veja, eu não conseguia, assim, essa escola, a primeira vez que eu vi, os alunos estão lendo. É uma escola muito, assim, tem muitos bancos, sabe? Muito verde. E os alunos estão lendo. Se você vai a qualquer horário, nesse tempo todo que eu estive lá, eles estão lendo e estudando. É muito difícil você chegar para um aluno e falar, olha, você pode responder para mim? Eles não têm tempo. Eles estão lá para estudar, entrar na oficina, ou para realizar uma avaliação, ou para ir à biblioteca. E o que eu obtive assim, de maior surpresa é o número de pessoas que estavam na biblioteca. E essas pessoas, enfim, você quando você separou e organizou na sua metodologia esses alunos entrevistados, você levou em consideração e chegou a conseguir ter uma resposta clara do porquê a opção pela biologia, o interesse, como isso foi se desenvolvendo ao longo do curso?
Então, a biologia, até pela minha própria experiência profissional, a biologia é a disciplina em que você quase insere o aluno na escola. É uma disciplina muito atrativa, né, por se tratar da própria vida, e isso tem uma curiosidade, incita uma curiosidade no aluno, e ele gosta muito, apesar de que às vezes reclama dos nomes difíceis, enfim, de toda a complexidade da própria disciplina, mas ele gosta muito e tem muito interesse, então ela é muito chamativa. E isso a gente nota, eu já notei desde o mestrado, foi quase o mesmo estudo, mas eu estudei no mestrado Educação à Distância, e essa educação presencial. Pois é, e essa questão da presença durante 3 dias na escola? 3 oficinas. 3 oficinas, com a possibilidade daí de um atendimento particularizado com o professor. O impacto disso para o aprendizado, para o desenvolvimento cognitivo, como você avaliou, quais os resultados você chegou? O que eu avaliei foi isso, que eles são alunos diferenciados, porque eles têm muita habilidade, eles são praticamente autodidatas, como eu já falei, eles frequentam muito a biblioteca, eles leem muito, os professores ofereciam pesquisas, tem toda uma metodologia da oficina, inclusive, que incita esse aluno a pesquisar mais. Ou seja, esse perfil do aluno como um autodidata, alguém que tem uma série de outras atividades, o que a gente poderia, no senso comum, pensar no primeiro momento como um prejuízo, forma um perfil de um aluno mais interessado e mais disposto a essa relação com a escola, é isso? Com certeza, ele é um aluno extremamente interessado, tanto é que eu já te relatei que eu tive dificuldades em sentar com ele e falar, isso me dá meia hora do seu tempo, porque eles estão lá depois do trabalho, eles têm muitas atividades para fazer. E a importância da biologia na formação do aluno? Eu fico imaginando, hoje nós vivemos um tempo em que há uma série de críticas ao formato do ensino de maneira geral, ao teste no vestibular, onde muita gente demanda que os interesses e o ensino seja algo mais dirigido para habilidades e para interesses mais específicos dos alunos. Qual a importância de uma formação mais geral do aprendizado da biologia? Então, esse aprendizado mais geral é que hoje a gente vive num mundo que você não pode ter uma preocupação extremamente antropocêntrica, ou seja, no homem em si, né? Você tem que ter uma visão mais ecocêntrica, e isso a biologia oferece, estudando a vida e como ela se dá, introduzindo o homem na natureza, como é que ele lida com a natureza. Então, é uma disciplina que amplia os conhecimentos da pessoa. E ela fica amplamente interessada e curiosa sobre como que se dá a vida no planeta e como é que ele pode até contribuir para que ele viva melhor, aí já nos aspectos da saúde, enfim, ou tantos outros aspectos que eu poderia citar. E isso é atingido quando o aluno consegue, no transcorrer do curso, chegar ao nível que você identificou mais adiante da transdisciplinaridade, ou ainda o estudante que no seu desempenho ao longo do curso atinge uma meta um pouco mais modesta, isso tem esse impacto também nessa visão e nessa inserção mais geral do mundo, quando ele ali naqueles 4 níveis que você definiu, ele chega ao segundo da funcionalidade. A importância da biologia chega a esse patamar também, desse entendimento dele como cidadão, como ser humano no mundo? Com certeza, com certeza. Tanto é que você, na tese, eu elaborei 20 temas principais. E o mundo também tá transmitindo biologia, embora a gente não perceba. Mas veja, quando não existia na apostila, eles tinham uma apostila na época, tá? Que isso foi em 2012. Então eu posso falar até lá, hoje eu já não sei como é que tá. Então eles viam, por exemplo, o tema dengue, não tão abrangente na apostila, mas eles sabiam falar tudo. Eles sabiam dizer tudo sobre dengue, como é que... Ou seja, a mídia também ajuda nas campanhas, tudo. Então, eles veem isso como... Eles têm uma possibilidade de ampliação e uma visão bem melhor com a biologia. Pois é, mas numa experiência como essa, de algo do cotidiano, há aí um encontro de saberes, o saber que é proporcionado pela escola e articulado na escola,
que vem de encontro com o saber cotidiano já de um adulto que contribui para a disciplina. Enfim, não há um movimento unidirecional, há uma articulação de saberes em benefício do estudante, é isso? Com certeza. Há uma articulação de saberes e ele sabe identificar, inclusive, eu perguntei para eles, tem uma questão na tese que não havia na apostila de biologia. E eles identificaram, assim, imediatamente a interdisciplinaridade. Eles disseram, não, mas isso eu vi em química. Eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, ele sabe identificar onde está o conteúdo. Poderia ter sido visto em biologia, mas acho que para reduzir, e também o tempo é mais resumido, né, mais curto, eles sabiam dizer onde estava o tema e isso me deixou muito feliz, inclusive, porque eu falei, nossa, eles realmente têm a disponibilidade do aprendizado e têm a oportunidade, porque a escola é muito boa mesmo. E é possível identificar nesse tipo de ensino e no desempenho dos estudantes, na disciplina específica da biologia, uma busca por um saber que vai ser instrumentalizado no mercado de trabalho, enfim, que pode ou despertar o interesse ali ao longo do curso, ou que vai servir para que ele também se aproveite no mercado de trabalho desse saber específico, utilizando a biologia? Há o interesse inicial do aluno nesse sentido, de buscar uma área onde a biologia seja utilizada? Olha, as áreas são diversas, sabe? E alguns alunos disseram que até não gostavam tanto da biologia, mas gostavam da matemática, por exemplo. Mas eles sabiam todas as questões. E um deles, inclusive, que eu me lembro claramente, ele já começou a colocar as questões dos níveis cognitivos multidisciplinares como já colocando as questões éticas, por exemplo. Eu falava para ele, células-tronco. Nossa, células-tronco, isso precisa ser discutido. Quer dizer, já havia uma articulação dessa pessoa em relação aos conteúdos e com certeza. Muita gente que olha para esse modelo de ensino, num primeiro momento vê o modelo como algo se adequando a uma necessidade do aluno e uma característica do aluno. Mas a gente pode olhar também como modelo como acreditando nesse perfil autodidata do aluno e estimulando isso, ou seja, não só adequando como se fosse algo para mitigar uma falta de educação, mas apostando nesse perfil que vai se adaptar melhor à educação dessa maneira, quando ele tem essa necessidade, mas também um perfil que vai ser melhor elaborado, sem estar muito restrito a um modelo mais tradicional de educação? Então, olha, eu pensei muito sobre isso, sabe? Eu acho que, eu vejo assim, até o ensino médio regular, onde eu também tenho experiência, eu acho que todo aluno tem autodidatismo, porque você veja, um aluno que está na internet, onde tem as informações, né, tem aquele hipertexto, tem diversas informações. Um aluno que às vezes aprende inglês jogando na internet. Quer dizer, esse aluno ele já vem com muito conhecimento e ele já vem com... ele lê, embora às vezes se critique, né, o que se escreve na internet, mas ele é um aluno que vem muito preparado, sim. E nesse sentido eu acho que esse modelo não pode ser desprezado ou menosprezado. Ele é um modelo interessante, sim. E tem ensinar a escola tradicional, algumas características podem se estender e ser adaptadas e adequadas ao modelo tradicional de escola, voltado à criança e não especialmente ao jovem adulto? Não, eu acho que nesse modelo não. Eu acredito que não. É pensado especificamente para isso? É pensado especificamente para isso, para aquela pessoa que tem pouco tempo, porque a criança tem todo aquele ócio, tem todo aquele tempo que esse aluno não tem. Inclusive, uma das minhas conclusões é que o que eu gostaria que acontecesse é que os lugares onde eles trabalham é que dê mais uma hora para esse aluno poder estudar até mais, poder ficar mais tempo na biblioteca e ler mais, porque as oportunidades que eles têm na escola é basicamente para leitura, o que é primordial para a educação. Ou seja, você ressaltou algumas vezes essa presença na biblioteca, a possibilidade de ele ter esse encontro com os livros é algo fundamental, é um pilar dessa educação. Com certeza, porque assim que ele tem o contato com os livros, ele já pode chegar até melhor para a oficina, onde ele vai ficar 1h30 quase exclusivamente com o professor, porque 20 alunos em sala é muito razoável, né, para um professor,
ou ele pode ficar e vir nos outros dias e tirar as dúvidas ou ampliar os conhecimentos que ele desejar. Você citou a apostila, há uma necessidade de uma leitura adequada ao perfil do aluno, ou ele, como você contava da biblioteca, tem acesso à leitura? Então, nesses 2 anos que eu estive lá, existia apostila, mas eu acredito que no ensino fundamental já tinha mudado, eles já tinham acesso a livros. Agora, na biblioteca, eles têm acesso a tudo, a todo tipo de, inclusive a internet. Que também é uma ferramenta importante, Muito fundamental importante. ali. Eu diria que não dá para ficar sem. E olhando de maneira mais geral, esse modelo, pela sua experiência, claro que isso extrapola um pouco ao seu estudo de caso Claro, específico, claro. mas é um modelo que pode ser ampliado, o número de escolas que funcionam esse modelo é ainda muito... É um número muito pequeno para a nossa realidade. Você começa até falando do número de analfabetos que nós temos no 14 Brasil. milhões e hoje um pouco menos. Eu acredito que vivendo há pouco tempo, um pouco menos já, porque o ensino fundamental melhorou muito no país, mas o ensino médio não. Então, veja, só existe esse modelo no Belém, na escola do Belém. E, claro, deve ser ampliado. Eu acho muito interessante para esse modelo de educação, para quem precisa complementar os estudos, deve ser ampliado sim, mas esse modelo está único no CEJA do Belém. E dá para a gente buscar o motivo, porquê da existência de um único modelo, enfim? Então, os CEJAs, eles são centros experimentais, né? Eles existem no interior também do estado, e eu acho que a falta mesmo é de falar, olha, isso é bom, isso não é, tem que divulgar. Uhum. Eu acho que tem que divulgar, a secretaria tem que saber, por meio até da minha pesquisa, e incitar outros pesquisadores a ir lá e falar, nossa, isso é bom e tem que ser perpetuado, e tem que ser divulgado e ampliado. Ou seja, a tua pesquisa também é observar um caso, ela convida outros pesquisadores Sim, a ampliar o escopo de sim, porque observação sobre eu isso. usei da minha formação, né, que é biologia e pedagogia, que eu pude, né, verificar com os meus conhecimentos isso, mas outros podem ir lá e... Inclusive é uma escola muito interessante porque também nós temos lá uma inclusão de pessoas que têm deficiências, enfim. É muito interessante. Eu convido mesmo outros pesquisadores a irem lá. Marilisa, queria te agradecer pela gentileza da entrevista, te parabenizar pelo trabalho e que ele sirva realmente, tem essa função de comprovar e dar voz a um modelo que, como você mostrou, tem atingido os objetivos de maneira muito interessante. Muito obrigado. Nossa, eu é que agradeço e espero também, como você, que esse modelo seja utilizado em outras unidades.